denúncias em universidades. Os jornais, tradicionalmente, têm um papel na sociedade de watchdog, quer dizer, de serem os cães de guarda, de fiscalizarem as ações de governos. Nessa investigação, a gente pensou um negócio um pouco diferente. Juntar esforços de 5 dos maiores jornais brasileiros para que a reportagem investigativa sobre as fundações tivesse ainda mais relevância e mais impacto na comunidade. O que a gente tentou fazer nessa apuração foi entender como a universidade se relaciona com a sociedade em uma série de contratos feitos com empresas para a realização de serviços e para a realização de obras. A partir da lista total de pagamentos e de convênios, nós abrimos um leque de investigações no âmbito das universidades e acabamos descobrindo uma série de outras suspeitas de irregularidades. São fundações privadas, né? Então eles deveriam estar em a margem mesmo da lei, né? Qual os valores? Meu caro, eu queria saber se a gente tem alguma resposta sobre a entrevista com o promotor Ayrton Graziosi lá da Promotoria das Fundações. Desde o início, acertamos que cada jornal daria mais destaque para a sua área de cobertura. Por exemplo, a Zero Hora daria mais destaque para o esquema aqui no Rio Grande do Sul, o Estadão em São Paulo, o Globo no Rio, o Diário Catarinense em Santa Catarina e a Gazeta do Povo no Paraná. A gente analisou mais de 8.000 linhas numa planilha de Excel e nessas mais de 8.000 linhas a gente identificou 4 repasses do MEC para a FUNPAR, que é uma fundação que apoia a Universidade Federal do Paraná, para financiar um projeto, uma participação em obras do DENIT. O relatório da Controladoria Geral da União, a CGU, já apontava 6 professores de dedicação exclusiva da Unirio que recebiam como professores, como bolsistas pesquisadores e com empresas deles subcontratadas irregularmente para a realização desse contrato. Em Santa Maria, vários docentes foram denunciados criminalmente por estelionato, porque além de dar as aulas na universidade, eles também trabalhavam em clínicas particulares de odontologia, que é vetado pelo regulamento universitário. E também acho que o ponto principal dessa apuração que a gente fez foi a questão dos cursos pagos dentro da universidade, por fundações que foram criadas por professores. Um dos casos que vai ser mostrado nessa reportagem é de possível fraude no mestrado, em que um aluno conquistou o título sem comparecer às aulas. Na reportagem que o Diário Catarinense produziu, a gente constata isso, né? Uma vulnerabilidade, uma fragilidade nos sistemas de transparência que prejudicam a prestação de contas e até mesmo o trabalho de controle e fiscalização de instituições como o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Controladoria Geral da União. E é isso que essa reportagem vai mostrar nessa parceria inédita no jornalismo. O maior desafio de uma ação conjunta como esta é o planejamento, a organização. Estamos trabalhando com 5 jornais diferentes e cada um tem uma cultura de investigação diferente. Alguns são especializados em jornalismo de dados, outro na lei de acesso à informação e outros ainda com técnicas de infiltração. Foram meses de trabalho, várias reuniões via Skype, centenas de e-mails trocados entre os repórteres e editores envolvidos. E no final das contas, quem mais está ganhando é o leitor. Para o leitor fica mais claro que o problema é amplo e que não está localizado em uma ou outra universidade. Tem um sistema que está sendo questionado e que o governo federal e os governos também envolvidos nas universidades nos estados têm que prestar atenção de forma conjunta também.